O deputado federal Ottoni de Paula, reeleito apesar da censura que lhe foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, apontou um dos efeitos da atuação do ministro. O deputado disse: "Ministro Alexandre de Moraes, graças ao senhor, nós tivemos a maior renovação conservadora de direita no Senado Federal. Sim, graças ao senhor também eu voltei a este parlamento mesmo sem rede social. Eu precisei dizer só que éramos adversários, que o senhor era contra mim. Eu só precisei dizer ao povo tudo o que o senhor fez contra este parlamentar." O deputado lembrou que o ministro Alexandre de Moraes censurou suas redes sociais e relatou que o ministro também mandou bloquear sua conta salário. Ottoni de Paula afirmou acreditar que o ministro cairá e disse: "Ministro Alexandre de Moraes, só há uma coisa maior do que a sua inclinação à ditadura. Só há uma coisa maior do que o seu desejo de se colocar como Deus nesta nação: a democracia brasileira. Contra ela, ministro, não há caneta de ministro do Supremo Tribunal Federal, não há decisão déspota que possa agir." O assédio ao deputado Ottoni de Paula é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados, além de ter tido a sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. A Folha Política, atualmente, tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Querido presidente Marcel Vanhouten, quero saudar Vossa Excelência, folgo em vê-lo na nossa presidência, neste retorno aos nossos trabalhos, depois deste pequeno recesso devido às eleições. Povo do meu estado, povo do Rio de Janeiro, como não estar agradecido ao meu estado por ter me concedido a oportunidade de retornar a esse parlamento para continuar a nossa luta pela democracia ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, que sem dúvida alguma será o grande vencedor dessas eleições neste segundo turno. Obrigado ao meu estado pelos 158.507 votos e ainda pela eleição de meu pai, Ottoni de Paula Pai, para deputado estadual, eleito com 41.932 votos. Essa eleição teve um simbolismo muito grande para nós. E por quê? Porque eu fui o único candidato a deputado federal no Brasil proibido de ter redes sociais. Eu não pude ter as minhas redes sociais. Já há mais de um ano, o ditador da toga, Alexandre de Moraes, roubou o meu direito a ter as redes sociais. Bem, então eu comecei um novo projeto de rede social e eu tive que declarar ao TRE quais as redes que eu iria usar durante a campanha.
quando o déspota do ministro Alexandre de Moraes soube do meu comunicado, deputado Medeiros, da nova rede que eu ia usar, ele voltou a bloquear esta rede, me impedindo, talvez com a esperança de que sem a rede social eu não voltasse aqui para denunciar a sua inclinação ditatorial. Mas, ministro Alexandre de Moraes, graças ao senhor, nós tivemos a maior renovação conservadora de direita no Senado Federal. Sim, graças ao senhor também, eu voltei a esse parlamento, mesmo sem rede social. Eu precisei só dizer que éramos adversários, que o senhor era contra mim. Eu só precisei dizer ao povo tudo que o senhor fez contra esse parlamentar, ditador Alexandre de Moraes. Vossa Excelência não está entendendo o que está acontecendo? Será que a soberba lhe cegou tanto? Será que o senhor entende que é Deus nesse país e que é imbatível e intocável? Ministro Alexandre de Moraes, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Agora, o senhor toma uma outra decisão. Sim, depois da minha reeleição, hoje, o ministro déspota bloqueou a minha conta salário. Hoje de manhã, Alexandre de Moraes bloqueou a minha conta salário. Onde que já se viu? Mas é este o Brasil que nós estamos vivendo. Mas eu quero dar um recado a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. O seu dia está chegando. A hora do Brasil se ver livre de Vossa Excelência está chegando. A hora do senhor ser varrido pela democracia desta cadeira da qual Vossa Excelência não é digno está chegando. Ministro Alexandre de Moraes, só há uma coisa maior do que a sua inclinação à ditadura. Só há uma coisa maior do que o seu desejo de se colocar como Deus nesta nação. É a democracia brasileira. E contra esta, ministro, não há caneta de ministro do Supremo Tribunal Federal, não há decisão déspota que possa impedir. Ministro Alexandre de Moraes, o povo brasileiro voltou a cantar: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Nós veremos a sua queda, Alexandre, por uma única razão: você não é maior do que o Brasil. O senhor tem outros compromissos, a gente compreende que o senhor se ausente, mas eu acho que ficou muito evidente aqui uma passagem, senador Guaraci, que diz o seguinte. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Tudo de bom. Obrigado, viu, Bruno? Uma passagem que diz o seguinte, professor Valmir, já passando a palavra em instantes aqui para o doutor Ives Gandra Martins. O que me incomoda não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Sabe quem foi que falou isso? Foi Martin Luther King, pastor, grande humanista. E o que a gente vê hoje é muito silêncio sobre esse assunto, né? Assassinado em Mênfis, exatamente. E o que a gente vê hoje é um silêncio muito grande sobre esse assunto. É um assunto quase que um túmulo. Você não pode falar, né? Então isso é muito preocupante e o papel, o Senado, ele está abrindo esse espaço aqui nessa comissão, que eu acho muito saudável. Uma expressão que o ministro usou aqui, doutor Ives, que me tocou profundamente. Ele falou que é a espada. Eu já imaginei a espada, né, do símbolo, né, que é ali em cima da cabeça durante 3 anos.
durante 3 anos, nesse inquérito aqui, que completou 3 anos, é um estado permanente de investigação. Ou seja, é correto isso? Tá certo isso? Vem o questionamento assim, do fundo da alma e do coração mesmo, né? Se coloca no lugar. Se você se colocar no outro lugar, de quem não tem o poder, de quem não está com a caneta na mão, de quem não tem um cargo vitalício, que ninguém pode recorrer, porque é a última instância, como dizia o Rui Barbosa, né? O grande patrono do plenário do Senado, dizia o seguinte: a pior ditadura é a ditadura da toga, porque a ela não tem a quem recorrer. Então, se você se colocar no lugar do mais fraco, aí vem uma questão do senso de justiça, do que não está nesse pedestal, nessa posição, vamos dizer assim, melhor dizendo. Como é que a pessoa se sente com a espada na cabeça o tempo inteiro, sendo julgado por suas posições políticas? Gente, se é a favor do governo, paciência que seja. Paciência que seja. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o caso brutal, né? Desculpa, o senador Guaraci, mas o caso brutal desses empreendedores, né? Que eu concordo com o ministro que falou há pouco. Se erraram, tem que pagar? Se tem alguma coisa... Mas pelo que a gente viu na imprensa, foi uma matéria de um portal que autorizou isso tudo, que fez essa decisão. E aí você pegar um cidadão que tem, não vou nem dizer a imagem dele, de empreendedor, de gerador de emprego, de riqueza no Brasil, que a gente tinha era que estimular, como outras culturas fazem, como a dos Estados Unidos. No Brasil, empresário, empreendedor é mal visto, né? Você imagina a mentalidade como a gente precisa reverter. A gente tinha que dar prêmios. E aí a gente faz um negócio desse e tira a rede social, é a voz. É como se colocasse uma mordaça que ele não pudesse expressar. E ele lá nas páginas dele, eu acompanhava, ele questionava, comparava o governo atual com o governo anterior, de uma forma saudável, colocando os pontos, colocando os fatos, os dados, os números. Será que foi isso que, na verdade, é o pano de fundo para incomodar tudo? Se fosse o outro lado, seria o mesmo? Ou a coisa está pendendo para o mesmo lado apenas? Só uma balança desequilibrada. Isso é correto? Essa é a pergunta.